Olá, como estão? Fizeram a reflexão? Vamos lá continuar, então, com o nosso curso? Tudo bem, já entendemos que poderá servir em todo o país, mas e quanto você irá receber pela prestação de serviço? Conseguimos essa informação no anexo 7 da Lei Federal 13.464, e esses valores já foram atualizados pela medida provisória 1170 de 2023. Vamos vê-la? Dessa tabela extraímos informações relevantes. Veja que sua remuneração básica inicial será de R$ 22.921,71. E no nível máximo, no topo da carreira, será da ordem de R$ 29.760. Veja que há múltiplas classes e cada classe está sendo dividida em padrões, cada uma com sua respectiva remuneração. Eu lhe pergunto agora, o que achou dessa remuneração? Seria suficiente para resolver questões financeiras da família? Conseguiria ter o padrão de vida que você almeja? Essa pergunta, cada pessoa individualmente terá que se responder. Acontece que, além do vencimento básico, a carreira conta com outras verbas. Destaca-se o bônus de eficiência e produtividade na atividade tributária, que pode variar de acordo com o tempo de carreira, alcance de metas institucionais e cumprimento de alguns requisitos do indivíduo. Esse bônus tem o potencial de chegar a um montante de R$ 3.000 mensais. Peço que veja que o princípio da eficiência está expresso aqui. Temos a exigência de alcance de metas institucionais, além disso, o cumprimento de alguns requisitos do indivíduo. Além de considerar o tempo de carreira, uma ideia de que quanto mais tempo na atividade, mais experiente, melhor a prestação de serviço. Então, vê-se claramente que há a expressão do princípio da eficiência em uma verba remuneratória. Cumpre esclarecer que essa verba não se sujeita à contribuição previdenciária, mas está limitada ao teto constitucional. Por fim, os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil ainda fazem jus às seguintes verbas: auxílio alimentação, auxílio saúde, auxílio pré-escolar, adicional noturno e adicional insalubridade. Esses valores podem variar e peço que veja, no seu caso, o seu cargo, se existem essas verbas ou outras verbas e quanto elas são no momento que você vai realmente estudar para aquele curso. De uma forma, para concurso. A soma desses valores compõe a remuneração do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil atualmente. No edital do concurso, constava apenas a parcela da remuneração básica inicial. Logo, para saber efetivamente quanto você irá receber, seria necessário pesquisar em outras fontes de informação. E aí eu vos lembro que é necessário uma prévia preparação para entender o todo. São muitos normativos e às vezes estão realmente dispersos. A informação está dispersa. Então é necessário uma pesquisa, uma preparação prévia. Na tabela 1, na qual estudamos, podemos entender a divisão dos níveis hierárquicos dentro da carreira. Veja que são 3 classes, começando pela segunda e terminando até a especial, sendo que cada classe é subdividida em 3 padrões. Poderia-se indagar como ocorre o desenvolvimento do servidor dentro da carreira. Para isso, temos o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Federal 10.593. Vamos lê-la rapidamente? Artigo 4º, parágrafo 1º. Para os fins dessa lei, progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior, dentro de uma mesma classe. E promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior. Certo, compreendemos as passagens, mas a evolução na carreira se dá de maneira automática? Essa pergunta é respondida pelo parágrafo 4º do mesmo artigo. Devido a seu caráter elucidativo, eu transcrevi. Parágrafo 4º. Os critérios e procedimentos específicos para o desenvolvimento nos cargos de carreiras tributária e aduaneira seguem os seguintes requisitos. Inciso 1º.
para fins de progressão funcional, cumprir o interstício de 12 meses de efetivo exercício em cada padrão. Atingir o percentual mínimo na avaliação de desempenho individual. Ok. Para fins de promoção, cumprir o interstício de 12 meses de efetivo exercício no último padrão de cada classe. Atingir o percentual mínimo na avaliação de desempenho individual. Acumular pontuação mínima mediante participação em curso de aperfeiçoamento e especialização. E comprovar a experiência profissional e acadêmica em temas relacionados às atribuições do cargo nos termos do regulamento. Vê-se claramente que temos um aspecto temporal, tanto na progressão quanto na promoção, e temos uma avaliação de desempenho individual, inclusive com a exigência de participação em cursos de aperfeiçoamento e especialização. Mais uma vez, os princípios da eficiência e da boa prestação de serviço são exigidos do servidor em algum normativo. Aqui, para fins de progressão, para fins de evolução na carreira, é necessário entregar resultado, não apenas o decurso do tempo. Tudo bem até aqui? Acredito que sim. Anotando como premissa que o tempo de estágio probatório é de 3 anos e que há uma trava no desenvolvimento no cargo durante o estágio, e aqui está lançado o dispositivo legal que estabelece esse efeito, teríamos a seguinte tabela. Essa tabela parte da premissa que você será um excelente servidor que cumpre com todas as obrigações funcionais com esmero e qualidade técnica, sendo agraciado com a progressão e promoção no tempo legal mínimo. Nesse cenário, demandará 10 anos de efetivo exercício para se chegar ao nível máximo da carreira de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Iniciando na classe 2, padrão 1, 3 anos depois, recebendo a promoção por padrão 2 ainda, tá? Segunda classe. Com o decurso do tempo, teoricamente, em 10 anos, como você é um excelente servidor, estaria no nível, na classe especial, padrão 3, com a mais alta remuneração possível do cargo. Questão relevante se refere ao regime de trabalho. Devido à complexidade das atividades exercidas pelo cargo, não há linearidade da carga de horário de trabalho de todos os auditores pelo país. Entretanto, há parâmetros base. A carga horária regular segue o padrão da jornada de trabalho dos outros servidores públicos civis federais, ou seja, 40 horas semanais divididas em 8 horas diárias. Ressalto que há plantões fiscais que poderão ocorrer em feriados, sábados, domingos, inclusive no período noturno. Claro que aqueles submetidos à exigência específica de tempo de trabalho contam com regramento entre jornada de trabalho e descanso também específica. Então, como entender a realidade? Saiba o comum, o normal do seu cargo e tenha ciência se há regimes específicos, especiais, sabendo que poderá se enquadrar neles. Mas saibam principalmente o padrão comum. Podemos fazer uma reflexão sobre o cargo em análise, o de auditor fiscal, e o uso de recursos de tecnologia. Você acredita que há uso intenso de recursos computacionais, máquinas, novas tecnologias durante a atividade de fim? Eu entendo que sim. À medida que a sociedade amadurece, há um aumento natural na sua complexidade econômica. Isto é, há mais atividades econômicas sendo desenvolvidas que demandam operações comerciais e industriais específicas e geram novos normativos ou figuras jurídicas específicas. Todo esse plexo econômico
precisa ser monitorado, fiscalizado pelo fisco. Logo, há uma necessidade crescente de um fisco profissional, organizado, com processos bem estabelecidos e uso intensivo de recursos de tecnologia da informação. Diante de tudo dito, raciocinamos que o avanço tecnológico será um aliado do fisco e, por consequência, do seu corpo de profissionais. Há uma tendência clara de especialização do quadro técnico com o avançar das tecnologias, combinado com a complexidade dos setores econômicos e do arcabouço jurídico, gerando um incremento da importância do cargo de auditor fiscal dentro da sociedade. Concluímos com a ideia de que o avanço tecnológico e econômico posiciona o nosso cargo alvo desse momento, o de auditor fiscal, em uma situação positiva. Das informações colhidas, temos agora, sim, uma boa noção do que um auditor fiscal da Receita Federal irá desempenhar na sua vida funcional. Os requisitos para ingresso, possibilidades de onde poderá servir, tempo em cada nível da carreira, remuneração e até mesmo a interferência da tecnologia na vida laboral. Essa análise prévia torna a sua decisão de iniciar os estudos para esse cargo mais assertiva. Como já foi dito diversas vezes, peço para que não se restrinja a esses quesitos. Colhe o máximo de informação antes de decidir. Como atividade, eu peço que realize uma pesquisa individual sobre diferentes cargos e escreva, faça uma anotação dos achados de acordo com a tabela, que eu vou disponibilizar para vocês. A gente sabe que informação é poder, porque com a informação você vai poder entender tudo o que está acontecendo, melhorar a sua capacidade de análise e tomar a decisão mais assertiva. Então, é necessário, antes de se debruçar sobre a matéria do concurso, ter informações do cargo em si. Saber o que você vai fazer, onde vai poder morar, quanto tempo demora em cada cargo, o que pode ou não pode no cargo, expectativas futuras com relação à tecnologia. Enfim, são múltiplas questões a serem analisadas e para cada pessoa tem uma importância diferente. De maneira que trabalhar em uma cidade diferente pode ser muito importante para o indivíduo e não tanto para o outro. Ou até mesmo o mesmo indivíduo, em momentos diferentes da vida, essa questão tem um peso diferente. Peço que analise os elementos, faça uma autorreflexão e chegue a uma conclusão. Esse cargo se encaixa nesse momento da minha vida e faz sentido eu prosseguir com esse objetivo. Aí sim, entender os aspectos da matéria e se debruçar sobre o estudo. Tudo bem? Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, iremos responder o mais rápido possível. Espero que todos fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Até mais.